Vou abrir. Ok, então. Está liberado aí para a gente começar? Então tá bom. Vamos lá. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas TVs, rádios, pela web, pelas redes sociais do governo. Eu estou acompanhado hoje aqui da Vanessa e da Deise, que são intérpretes de Libras. Elas não estão usando máscaras, porque elas precisam se comunicar e exatamente a expressão facial faz parte desse meio de se comunicar, que é a linguagem brasileira de sinais, e então ela precisa ficar sem máscara. Então nós estamos protegendo ela de alguma forma, nós, os outros aqui dessa coletiva, utilizando as máscaras. Também o Dr. Eduardo, infectologista, aqui do estado de Santa Catarina. O secretário Elton me acompanha também nessa coletiva, secretário de Saúde, e o chefe da Defesa Civil, o João Batista. Eu quero atualizar os dados, os números para Santa Catarina, mas antes até fazer uma rápida abordagem sobre um assunto que está chamando muito a atenção de todos aí em Santa Catarina, sobre valores do hospital de campanha, que está sendo contratado pelo governo do estado, que vai ser instalado lá na Marejada, lá na cidade de Itajaí, para atender toda aquela região. São 100 leitos de UTI, e chamou a atenção de muitos o fato desse investimento da saúde para os catarinenses custar, em 6 meses, cerca de 76 milhões de reais. E aí se comparou com outro estado, um hospital, que o governo federal estaria investindo 10 milhões de reais. Se nós formos comparar o que o governo federal está investindo naquele hospital lá, nós faremos aquela estrutura por 600 mil reais aqui, não por 10 milhões. Então, essa é a comparação justa, porque nós não estamos construindo um hospital. Nós estamos, na verdade, contratando pessoas. Só de insumos, despesa com pessoal, enfim, questão do lixo, enfim, todo o insumo, medicamentos, alimentação para pacientes e para as equipes que vão trabalhar 24 horas por dia, só isso já tem um custo de 58 milhões, é isso, João Batista? Total que a gente viu na planilha ali. Mas a gente pode também especificar outros detalhes aqui que estão dentro do projeto, né, de ter-se um hospital de campanha. Eu vou deixar tu falar, ver se o teu microfone está funcionando bem aí, vamos ver. Senão eu complemento aqui. Está funcionando bem, governador. Vamos lá. Nós temos, então, uma contratação, um fornecimento de um hospital de campanha por 6 meses, 24 horas por dia, com pessoas, com os insumos, com os equipamentos, para 100 leitos de UTI, e que os equipamentos, ao final, vão ser um legado para o Estado. Eles vão ficar e vão poder ser utilizados em todos os hospitais do Estado. 18 milhões de reais. 18 milhões de reais os equipamentos. E, comparando-se, então, hospitais de campanha, como a gente viu, Goiás, o governo federal ele fez um investimento na instalação física. Eu vou até resumir assim, na barraca, né? E então, aqui nós vamos colocar essas estruturas dentro da Marejada. Nós fizemos isso até para minimizar os custos. Então, vai ser de 600 mil reais, né, podendo chegar um pouco mais. Essa estrutura que se construiu lá, aqui vai custar 600 mil. Podendo Exatamente. ser um pouco mais caro, enfim, mas enfim, é infinitamente mais barato do que a estrutura que está sendo construída. Exatamente. No outro estado. Então, não tem comparação, não é a mesma estrutura, mas se a gente for comparar em custo de estrutura, então a nossa sai bem mais barato. Pessoal, nós vamos gastar nos 6 meses 22 milhões para, como é que chama? 450 pessoas. Com a UTI ali, os plantonistas. Os profissionais de saúde. Intensivistas primeiro, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo esse grupo de pessoas que trabalha com terapia intensiva. Essas pessoas vão custar 24 horas por dia durante 6 meses, R$ 22.231.942. Isso dá 28% do custo desse dito hospital de campanha. Nós não estamos construindo um hospital, nós estamos contratando serviços. Os insumos, 33 milhões, 679 mil. É isso? Então, só de insumos, 33 mais 22 de custo com pessoal, isso já dá
55, 58 milhões, mas aproximadamente. Isso dá mais de 60%, 40%, 50%, 60%, 70% do custo do hospital está em insumos e também em custo de despesas com o pessoal. Então, para que a gente não tenha nenhuma dúvida, esse processo foi acompanhado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, pela Controladoria Geral do Estado, e daqui a pouco pode vir alguma pergunta, a gente sempre abre para perguntas, dúvidas, por que a diferença de preço. Então, nós entendemos que nós devíamos abordar esse assunto já em primeira mão aqui, para que a gente eliminasse qualquer dúvida. De qualquer forma, todas as planilhas de cálculo, todas elas estão à disposição dos órgãos de controle, dos tribunais, enfim, do cidadão, de todo aquele que, obviamente, merece, né, uma resposta do governo do porquê. Nós não construímos um hospital de campanha, nós estamos contratando serviços 24 horas por dia, alimentação, insumos, medicamentos, tem várias coisas incluídas nessa ideia dos insumos, o manejo do material do hospital. Faxina, durante todos esses dias, a retirada do lixo hospitalar. Ou seja, não se pode comparar uma coisa com outra que não tenha nenhuma semelhança. Então, quando as pessoas minimizam, simplificam o debate e colocam que lá custou 10 e aqui vai custar 70, não sabem do que estão falando, na verdade. Então, está aqui as planilhas. O que nós estamos fazendo, de fato, é que a gente não seja surpreendido por essa doença e quando ela vier em maior escala, porque ela já está presente, mas virá em maior escala, o Estado tem a condição, sim, de apresentar esses 100 leitos ali em Itajaí e poder socorrer a nossa gente, as pessoas que precisam, de fato, da presença do Estado no que diz respeito a essas respostas. Não é isso? Obrigado, João Batista. Se quiser complementar alguma questão. É um colchão de segurança para a sociedade, né? Uma gestão de riscos. Então, nós temos aquela estrutura lá disposta e nós estamos também, por determinação do governador, fazendo um outro processo licitatório, agora com registro de preço, para mais 10 estruturas destas e mais 30 estruturas com 100 leitos agora de enfermagem. Então, se houver a necessidade, o Estado vai estar bem preparado para essa emergência. Muito bem. Obrigado, secretário. Atualizando os nossos números aqui, mas falando em hospital ainda, nós estamos adquirindo também, alugando outros leitos de UTI também na rede privada. Não é isso, secretário Elton? Inclusive, com bons avanços já, né? Ele estava me passando números aqui para a cidade de Tubarão. Nós temos aí o interesse de alguns hospitais ali oferecendo esses números. A nossa preocupação inteira em todas as regiões do Estado, seja lá em Itajaí, seja lá no oeste de Santa Catarina, em todas as regiões, nós vamos ter sempre uma possibilidade de estar utilizando a rede privada e essas negociações estão avançando, né? Positivo, governador. Nós temos aí, então, na Secretaria de Estado da Saúde, em breve nós estaremos publicando aí um edital de chamada pública, onde vai ser realizado a contratação de leitos de UTI adulto na rede privada, para que nós possamos ter um aumento ou um implemento de mais leitos na rede disponíveis, para que nós possamos ter cada vez mais resposta operacional, justamente nesse momento onde todos estão passando por grandes dificuldades, especialmente no que diz respeito à compra de equipamentos. E é mais uma segurança que nós trazemos para o Estado de Santa Catarina. E a rede privada tem possibilidade, já temos alguns contatos de algumas redes, de alguns serviços que nos procuraram e acreditamos muito que em breve nós teremos aí novos números, a maior de leitos de UTI disponíveis para o Estado. Muito bem. Sobre os nossos números aqui, então, nós temos hoje no Brasil, aliás, no mundo, mais de 118 mil óbitos e no Brasil 1.328 já confirmados, sendo que 26 são aqui de Santa Catarina. Então, nós temos 26 óbitos. Nós anunciamos aqui 18, depois anunciamos 21 no sábado, é isso, né? E aí, domingo, a gente não fez anúncio, e agora 26 óbitos para Santa Catarina, com exames confirmados de 826 novas confirmações, casos confirmados para coronavírus aqui no nosso estado. E nós estamos acompanhando, inclusive com declarações do próprio nosso ministro da Saúde, ministro Mandetta, a previsão de que o Ministério faz para talvez o momento mais dramático e difícil que o Brasil deve passar é final de maio, início de junho. Então, até junho, nós vamos conviver com essa situação se agravando. Portanto, a gente vem hoje conversar também com o doutor Eduardo aqui sobre o convívio responsável, porque o convívio ele será necessário. Nós vamos, toda a população, em algum momento,
vai se deparar com a situação do risco do contágio, o vírus, etc. O que a gente quer preparar para que isso não seja feito de uma vez só, ou seja, seja gradual, para que a população possa se imunizar e para que no próximo ano a gente tenha a cura desse mal, tenhamos uma vacina preventiva, mas esse ano nós não temos escolhas, nós não temos nenhuma outra saída senão encarar a realidade, né, que é esse desastre que se aproxima, nos proteger a nossa família, as nossas pessoas, os familiares, pessoas que a gente gosta, e ao mesmo tempo com respeito, né, como um ato de humanidade, na verdade, proteger as outras pessoas, né, saber dos mais vulneráveis, colocá-los numa situação de resguardo e preparar o poder público, preparar o sistema de saúde para dar essa resposta. E para que a gente tenha esse tempo, para que a gente tenha os 30 dias para construir esse hospital de campanha, para que a gente consiga alugar os leitos de UTI privados, para que a gente consiga liberar os nossos próprios, para que a gente consiga ampliar os nossos leitos de UTI próprios, para que a gente possa dizer o seguinte, olha, o que o Estado pode fazer hoje é isso, é responder à altura da demanda do paciente. Para que essa curva seja atenuada e que a gente consiga conviver de forma segura e responsável, então, com o vírus, mas segurança 100% ninguém tem, a gente trouxe o doutor Eduardo aqui para conversar um pouco, até mesmo sobre o manual de boas práticas que o governo lançou, né, também, para que a comunidade, de modo geral, aqueles que podem ficar em casa devem ficar, mas para aqueles que têm que sair, obviamente, então, vão se colocar na seguinte indagação, o que eu devo fazer? Como eu devo me comportar com as pessoas de fato? De que forma eu posso fiscalizar se os espaços que eu estou frequentando estão adequados de acordo com a legislação ou com as recomendações do governo e da autoridade sanitária. Então, conosco, doutor Eduardo, fique à vontade, doutor, obrigado pela sua participação, pela sua presença. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. De fato, nós vivemos um momento inédito, né? Nossas comunidades sofrendo esse impacto tremendo da pandemia, vários países com milhares de pessoas falecendo por conta dessa doença muito grave, muito séria, e novas medidas precisam ser assumidas por todos nós. Hábitos que nós não tínhamos, mas que são bastante saudáveis, né? E que, a partir de agora, esperamos que todos nós possamos aprender com essa nova realidade que se apresenta e passamos, então, a adotar essas medidas com maior segurança para a nossa saúde e para a saúde do outro, do próximo, daquelas pessoas com quem nós convivemos em casa, no trabalho, os nossos vizinhos. Medidas que são muito simples, como lavar as mãos, né? A higienização das mãos é uma das coisas que a criança aprende mais precocemente, mais cedo nas escolas, em casa, e muitas vezes nós esquecemos dessa primeira lição e ela é muito importante. Nesse momento, então, ela se revela talvez a mais importante. As mãos bem limpas, bem higienizadas, elas são um tremendo antídoto contra essa virose. O isolamento social é uma medida muito importante, e essas duas medidas juntas, isolamento social, a higienização adequada das mãos, já se traduzem em grandes armas contra a pandemia. Talvez essas duas sejam as principais armas que nós temos hoje, concretamente falando, contra o vírus. Mais alguma questão, governador? Eu acredito que o que a gente tem questionado muito em relação ao tratamento com as roupas também, quando chega em casa, sim, enfim, aquelas práticas que todo cidadão deve ter, mas que agora, num momento especial da nossa trajetória, tem uma razão maior da gente estar lavando mais repetidamente as roupas, se cuidando para não transmitir, a questão, inclusive, dos ambientes estarem abertos, porque a gente vê algumas simulações até de cientistas trabalhando na internet, como as partículas elas são aspergidas e atingem outras pessoas, inclusive em ambientes abertos também, né? A questão de alguém fazendo a prática desportiva, como ela acaba pulverizando no ar, né? E até a mais distância, enfim. Então, esses cuidados, eu penso que o cidadão hoje ele tem que trazer para o seu dia a dia, né? E dobrar a vigilância, né? A questão dos calçados do lado de fora. Exatamente. São novas medidas, é um novo mundo, são novas práticas. A questão dos calçados, roupas, sem dúvida, isso tudo
aparentemente são recomendações que nós poderíamos adotar no dia a dia e, a partir de agora, elas se tornam mandatórias. Podemos cuidar muito das mãos, mas nossas roupas podem ser vetores dessa infecção viral, né? O vírus pode estar presente nas nossas roupas, então todo cuidado no momento da chegada em casa, a retirada dos calçados, colocação dos sapatos em um ambiente isolado do ambiente onde circulam as pessoas. Seria interessante fazer a higienização dos calçados antes de guardá-los. As roupas também devem ser retiradas o quanto antes e colocadas para serem lavadas o mais depressa possível, sempre, obviamente, dentro das limitações de cada pessoa, de cada família, de cada lar, né? Mas o importante é que essas medidas elas precisam ser adotadas por todos nós, de maneira que, num ambiente doméstico, que é onde nós nos sentimos mais seguros, de fato, esse ambiente seja seguro para todos nós e não seja mais uma fonte de infecção para aquelas pessoas com quem convivemos, especialmente nos lares onde as pessoas saem para exercer alguma atividade profissional, como nós, profissionais de saúde, né, que saímos, profissionais da administração, da gestão do Estado, dos municípios, que precisam sair de suas casas para ir aos trabalhos. Ao retornar para suas casas, nós precisamos também tomar esses cuidados. Todos nós, né? Então, é um cuidado de todos, não é um cuidado de uma pessoa, de uma categoria profissional. Isso é para a população. Parece uma situação até um pouco um contrassenso. A gente precisa que as pessoas tenham, em algum momento, contato com o vírus, não é? Então, como é que o infectologista vê essa situação? Assim, como modular isso, né? Porque o contato é necessário, sob pena de nós termos uma população não imunizada, não é? Na ausência de uma vacina, a natureza faz o seu trabalho, né? Nós vamos entrando em contato com esses agentes, como vírus, bactérias, fungos, e vamos adquirindo imunidade. Nessa situação atual, inevitavelmente, eu acho que isso já foi deixado claro, em algum momento nós vamos entrar em contato com o vírus, nós pretendemos que isso ocorra de uma maneira gradual, lenta e que não determine impacto em termos de rede de atenção à saúde. Mas é muito provável que todos nós tenhamos, em algum momento, contato com esse novo coronavírus que vai fazer parte da comunidade global, né? Todos os seres humanos no mundo passam agora a conviver com mais um elemento, mais um vírus causador de doença, que é o coronavírus, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Mas, enfim, a imensa maioria de nós teremos condições orgânicas e imunológicas de produzir defesa. E não vamos adoecer ou adoeceremos de forma bastante leve, como acontece com a maioria dos resfriados e gripes que nós temos. Eventualmente, uma parcela da nossa população desenvolverá a doença um pouco mais severa, mas a maioria de nós não. E, aos poucos, então, nós vamos desenvolvendo essa imunidade, e essa imunidade vai nos tornando, então, mais seguros contra uma nova onda dessa virose. Mas, enfim, é tudo muito novo. Esse é um vírus novo. Nosso organismo ainda não o reconhece como um vírus habitual, então muitos de nós ainda teremos respostas do nosso sistema imune frente ao vírus de maneira, às vezes, um pouco exagerada, e isso vai determinando, então, algumas consequências mais graves em relação a essa nova infecção. Então, é um desafio para todos nós, ao mesmo tempo em que nós sabemos que a população precisa ter o contato com o vírus para se tornar imune, e, ao mesmo tempo, a gente precisa estar preparados. Existe uma parcela da população que não é recomendável que tenha contato com o vírus. Esse é um outro desafio, é um grande desafio. As pessoas que estão com a sua imunidade baixa por alguma razão especial, os hipertensos, obesos, enfim, cardíacos, gestantes. Então, nós temos uma parcela da população, os idosos, que precisam se manter longe do vírus. Então, nós temos aí, por isso que quando a gente fala do convívio responsável, porque seguro absolutamente é muito difícil de garantir, o convívio responsável é exatamente ter essa parcela de responsabilidade com todos. Quem empreende, quem está abrindo o seu espaço para negócios, aquele que frequenta, para fiscalizar também, só ir onde, de fato, ele é recebido de acordo com as normas da autoridade sanitária, e também proteger, auxiliar aqueles que
não precisam ou não devem se expor, nesse primeiro momento, ao contato com o vírus. Se nós tivéssemos uma solução, uma vacina, algum medicamento que respondesse à altura do ataque do vírus, nós teríamos condição de dizer, olha, não tem problema, todos podem ter contato que o Estado vai responder. Hoje nós não temos isso ainda, é tudo muito novo, e eu até não sei se o doutor Eduardo tem a resposta, porque também não se sabe se isso de fato é verdadeiro, mas a gente, conversando em bastidores, já se diz de casos de reinfecção de quem já foi contaminado, já apresentou sinais e sintomas, ou seja, ficou doente, e depois ficou estável, e agora, num segundo momento, teria, em outros continentes, obviamente, né, não é aqui no Brasil, parece que asiático, né, já tem alguns casos assim, doutor, é isso? Exato. Esses casos essas pessoas vêm sendo acompanhadas mais de perto. Eu acho que, talvez por isso, tenha se identificado essas novas infecções. Como é uma situação nova, há um investimento muito grande em conhecer melhor esse novo vírus e essa nova doença. Então, há um acompanhamento muito mais próximo. Eu acredito que eles estejam monitorando essas pessoas já curadas e que tiveram alta com novos exames e, com isso, estão descobrindo a presença do vírus. Porém, nós não temos ainda informações totais que possam nos dizer é, de fato, uma nova infecção, é uma infecção, o vírus que ainda estava presente no organismo dessa pessoa e que voltou a se manifestar ou se multiplicar. Esses vírus que foram detectados foram coletados em suave nasal. Esse material coletado representa vírus viáveis ou são apenas restos de vírus que já foram eliminados, mas cujo RNA ainda estava presente naquela mucosa e que foi detectado no exame? Então, algumas informações complementares ainda faltam. Ao que parece, essas pessoas novamente diagnosticadas, vamos botar entre aspas, elas não estão doentes. Em princípio, parece que elas foram diagnosticadas, mas a presença do vírus, mas não estão novamente doentes ou severamente doentes. Então, faltam alguns dados ainda para que nós tenhamos um perfil melhor dessa situação, mas não me parece que esses pacientes eles tenham situações complexas agora, uma vez já tendo tido essa exposição inicial ao vírus. Eu gostaria de complementar aqui, que foi muito importante a sua fala, governador, a respeito desses grupos de maior risco de complicações. Os idosos, os obesos, diabéticos, gestantes, pessoas com cardiopatias graves, com doenças pulmonares severas, mesmo aqueles que têm essas doenças controladas, eles ainda assim fazem parte de grupos de maior vulnerabilidade, maior risco para complicações da Covid-19. Então, todo cuidado com esse grupo é pouco, né? E, então, toda essa questão da proteção dentro do contexto do isolamento social e dos cuidados nossos, com nossos parentes, amigos próximos que fazem parte desse grupo, da parte da população que é mais vulnerável a essas complicações, esses cuidados realmente precisam ser muito, muito intensos, intensivos e permanentes. Muito bem. O doutor Eduardo vai continuar conosco, e aí eu quero, em seguida, abrir para perguntas, porque as pessoas podem ter interesse também, né, dúvidas, e a presença dele aqui nos auxilia também para que a gente possa responder a um público que talvez tenha interesse em questões específicas, dúvidas específicas em relação à saúde, aos meios de proteção, enfim, é o que o infectologista pode nos ajudar aqui. Antes, a notícia boa é que nós temos 99 pacientes que deixam aqui no estado de Santa Catarina a UTI e tiveram alta para enfermaria, e isso significa que as pessoas estão se recuperando, estão se curando, né? Tiveram tratamento intensivo e agora estão nos leitos de enfermaria e de forma que a expectativa é que depois logo tenham alta hospitalar. Então, 99 pessoas nessa condição, é uma excelente resposta. Nós temos hoje 105 pessoas internadas em UTI, em todo o estado de Santa Catarina, para a Covid-19, com 76 pessoas, dessas 105, precisando de ventiladores. Tá? Então, esse é o dado mais atualizado que nós temos no dia de hoje, e na medida em que esses números vão modificando, a gente vai informando aqui para que as pessoas saibam como que está o nosso avançar, a ocupação de leitos de UTI no estado de Santa Catarina e assim por diante. Vamos abrir para perguntas, Júlia, então? Por favor. Pergunta do Fábio Bispo, da coluna Pelo Estado. O Estado cogita comprar novos respiradores? A que preço se espera conseguir esses equipamentos?
Bom, o Estado já fez algumas aquisições que não chegaram ainda no Estado. Temos uma expectativa de compra de um fornecedor, inclusive aqui do Estado de Santa Catarina, que está fazendo os últimos ajustes com relação à sua produção. Mas é sempre importante destacar que, se necessário for, nós vamos adquirir novos. E com relação a preço de mercado, é muito incipiente, nós falamos sobre isso, até porque esses preços estão muito flutuantes. Tínhamos uma realidade antes do enfrentamento, uma realidade totalmente diferente após o início da crise, e o mercado hoje ele tem um desenrolar de valores, especialmente com relação a prazo de entrega e especialmente também com relação aos produtos que estão sendo entregues. Nós temos uma avalanche de ofertas no mercado que não são similares e que tudo isso precisa ser levado em conta quando se faz a precificação desses equipamentos. Pergunta do Lucas Fac, do jornal A Tribuna do Vale, de Rio do Campo, para o Dr. Eduardo. No início havia informação de que só deveria usar máscaras quem tivesse algum sintoma. Hoje é recomendado o uso para toda a população. Por qual motivo houve essa mudança? Bom, a mudança ocorre porque as coisas mudam, né? Os cenários mudam, e que bom que nós temos flexibilidade suficiente para mudar atitudes e práticas a partir de conhecimentos, né? A Organização Mundial da Saúde passou a recomendar o uso ampliado das máscaras, inclusive máscaras feitas em casa, domésticas, né, com materiais adequados, ou que sigam um mínimo, né, de um regramento ali para que sejam produzidas. Então, com isso, se adota aquele conceito do eu me protejo e eu te protejo. Com esse novo olhar, busca-se, né, mais conhecimento a respeito da pandemia, utilizando as práticas e o conhecimento adquirido na evolução dessa pandemia dos países desde a Ásia, passando pela Europa e agora aqui na América. Adotar essa prática parece bastante importante na medida em que você diminui a exposição do ambiente às gotículas de saliva e de secreções nasais ou respiratórias que podem conter o vírus, o SARS-CoV-2. Patrícia Vanzin, do Clique Xaxim. Santa Catarina tem dados quanto a infectados, pacientes doentes e óbitos provocados pelo H1N1 no mesmo período do ano passado aqui no estado? Já existem dados que comparem a gripe H1N1 com o coronavírus, tendo em vista que o Covid-19 também foi citado por algumas autoridades como apenas mais uma gripe? Sim, nós temos os dados históricos da Secretaria. É importante a gente destacar que nós estamos falando aqui de uma síndrome respiratória aguda grave, dentre as quais temos a infecção aí pelo H1N1. Esses dados estão sendo comparados, sim, pela Secretaria de Estado da Saúde, pelo próprio Ministério da Saúde, mas nesse momento ao qual nós vivemos este enfrentamento da Covid-19, todo paciente que ingressa numa unidade hospitalar com SRAG, ou seja, síndrome respiratória aguda grave, até prova em contrário, ele é considerado como se contagiado por Covid estivesse. Obviamente que nós temos todo o processo de análise das amostras que são coletadas através do laboratório central ou laboratórios privados, de tal sorte que, uma vez sendo descartado a questão da Covid-19, nós temos as outras infecções do trato respiratório que podem ser diagnosticadas e que aí sim nós conseguimos fazer esta análise mais pormenorizada. Mas é importante destacar que isso nós já viemos fazendo justamente para que a gente não tenha, né, esta impressão de que todos aqueles que estão ingressando dentro das unidades hospitalares são Covid-19. Mas, para o Ministério da Saúde, até provar em contrário, nós temos essa expectativa para todos os pacientes. Lucas Renan Domingos, do portal NG+. Houve o anúncio de que o Hospital Regional de Araranguá seria referência para o tratamento de coronavírus no sul do estado, o que, de acordo com ele, ainda não foi oficializado. O hospital já liberou salas para a montagem dos leitos de UTI e os equipamentos necessários ainda não começaram a chegar. O hospital disse ainda que a intenção inicial do Estado era que a unidade atendesse somente casos de coronavírus, mas isso não é possível, já que o hospital atualmente é referência para outros casos de urgência. Como está atualmente essa situação? Bom, com relação ao Hospital de Araranguá, inclusive no dia de hoje, no período vespertino, nós fizemos contato com o Robson, que é um dos gerentes administradores da organização social que faz a gestão daquela unidade. Ele nos explicava, inclusive, a dificuldade que ele está tendo naquela região por conta dos ambulatórios que ele mantém aberto, por conta das portas que ele tem de urgência e emergência, de ginecologia, de pediatria, uma emergência geral.
justamente no sentido de que ele amplie ainda mais a questão dos leitos de UTI. Ele havia sido, sim, mapeado com relação a ser a referência. Referência é importante a gente destacar que nós não estamos dizendo que ele vai atender tão somente, ou somente ele vai atender aquela região. Todos os hospitais que fazem parte dos 42 que estão no plano de contingência são referenciados para a Covid-19. O que nós tínhamos é um hospital dedicado exclusivamente para a questão Covid-19. Por conta dessas dificuldades operacionais de manter o atendimento dos demais agravos em comparação com a Covid-19, nós estamos sim tratando com outros hospitais da região a possibilidade de instalação destes hospitais, de um outro hospital, obviamente, para a questão Covid na região, mas o Hospital de Araranguá ainda estamos em negociação com eles, mas sempre é importante destacar para todos que nos ouvem. Nós precisamos manter os demais atendimentos da comunidade, não podemos interromper aquele processo que lá está instalado, e a própria organização, a própria administração do hospital já apresenta dificuldades operacionais para conseguir ampliar isso, e é muito factível que nós possamos buscar em outros hospitais da região esta referência ou esta dedicação para a Covid-19, de tal sorte que nós continuaremos atendendo essas doenças em Araranguá, continuaremos atendendo Covid-19 em Araranguá, apenas estamos buscando um hospital para que ele possa ser integralmente dedicado à Covid. Adriano Assis, do jornal O Município Joinville. Como o Estado avalia o primeiro dia da abertura do comércio de rua? A movimentação nas cidades ficou dentro do esperado? O movimento de carros e de pessoas ficou perto da normalidade. Ele afirma, esse era o objetivo? O objetivo é que nós voltemos ao convívio responsável. Esse é o grande objetivo do governo. Então, e também são movimentos que nós fazemos monitorando o número de casos e, se precisar, a gente fazer uma retomada de restrições, serão feitas retomadas de restrições. O que a gente entende hoje é que, na medida em que o cidadão saia de casa para ir no mercado, compre seu alimento e volte para o seio da sua família e não tiver nenhum cuidado, ele vai trazer a doença para dentro da casa dele. Então, se esse cidadão, se ele tiver comportamento social adequado, ele consegue sair, ir trabalhar na loja dele, no mercado, mantendo o distanciamento social, mantendo todas as regras de convivência e depois retirando o seu calçado, etc., fazendo toda a lição de casa, ele consegue o mesmo movimento que ele faria para comprar alimento para a família, ele vai conseguir fazer para atender alguém no mercado. O cidadão que vai ao mercado também fazer a sua compra, ou a uma loja, ele também tem que ter esses cuidados. O que nós não podemos, em hipótese alguma, permitir é reunião de público. Reunião de público diz respeito a evento, a transportes que aglomeram pessoas, enfim, todos os locais de reunião de público, até mesmo locais de centros comerciais que reúnam muitas pessoas, isso também não é possível, porque nós sabemos que o vírus ele é transferido pelo ar. Nós não vamos ter como controlar esse número de pessoas, tanto em transporte coletivo, quem usa, quem não usa máscara, quem frequenta o ambiente de reunião de público, quem está usando máscara, quem não está, quem está infectado, quem está transmitindo. Então, o movimento é de responsabilidade do cidadão. Ele já sai de casa. Aqui não houve toque de recolher, né? Ninguém está preso na sua casa. Então, se não houver um comportamento social, se nós não nos despertarmos para um comportamento social responsável, nós vamos continuar também, mesmo com a ideia de isolamento, transmitindo o vírus deliberadamente, sem nenhum controle. Então, e trazendo, inclusive, para dentro das nossas casas. Então, a mudança de comportamento, como falou aqui o doutor Eduardo, coisas novas, um jeito novo de fazer as coisas, é que a gente está apostando aqui em Santa Catarina, evitando, obviamente, aqueles locais em que a reunião de público é inevitável. Nesses casos, a gente não permite. Então, alguma movimentação nas ruas, desde que a construção civil voltou a funcionar, os serviços públicos essenciais voltaram a funcionar, é natural, um número maior de pessoas na rua. O que a gente não concebe é ver, por exemplo, hoje, pessoas na rua sem a máscara. Então, as pessoas têm que, de fato, usar a máscara, né? Outro local de reunião de público são as escolas, as universidades, também não estão permitidas. Então, seletivamente, que é o que nós temos de recomendação hoje para Santa Catarina, que dispõe de mais de 50% dos seus leitos pré-existentes antes da pandemia, seletivamente é possível esse convívio responsável com o vírus, as pessoas vão se infectando, vão tendo contato, vão se imunizando, e se o Estado precisar responder com restrições, sim. Outra questão importante é que na cidade onde a gente tenha mais casos, o Estado apoiará o prefeito a adotar medidas mais restritivas. Então, quando nós tivermos um caso se agravando em determinada região ou cidade, o governo de Santa Catarina apoia
os prefeitos para eventualmente adotarem medidas mais restritivas. Pergunta do Diogo Souza, ND+. Em manifestação pública, o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotto, revelou que vai entrar em contato com o governo para sugerir o término do campeonato estadual em maio, com partidas realizadas com portões fechados. Esse contato já ocorreu? É viável, mesmo diante da extensão do decreto de isolamento para esse tipo de evento? Bom, eu posso estar mentindo se eu disser que não recebi o documento, que pode estar no governo já, né? Mas não no meu conhecimento ainda. Não chegou às minhas mãos algum pedido nesse sentido. E, obviamente, que tem tudo que chegar vai ter que ser analisado de que forma essa proposta de que o campeonato aconteça. Porque o que não é permitido, na verdade, é o evento com público, né? Então, essa dificuldade que nós vamos ter de tocar um campeonato sem público presente tem que ser discutido para ver a segurança, a viabilidade e as possibilidades de fazê-lo. Até porque o jogador em si, aquele grupo de pessoas é acompanhado por médico, né? E exerce a sua atividade laboral, ali treinam, enfim, fazem treinamentos, enfim. Então, tem que ver o que está acontecendo hoje no mundo desportivo, né, de fato, para a gente ver quais são as possibilidades de exposição. Mas a plateia dificilmente será permitido, né, campeonatos com plateia. Há algumas perguntas sobre a retomada das atividades de academia, se seria possível com limitação de capacidade e outros cuidados sanitários para evitar o risco de contaminação, se isso está previsto. Bom, com relação às academias, o decreto que foi publicado pelo governo do estado, ele faz menção que essas atividades elas estão suspensas dentro do estado catarinense. Obviamente que, como bem disse o doutor Eduardo, nós precisamos, neste momento, adotar algumas práticas que são inovadoras. Nós temos um público que frequenta estes ambientes que acaba sendo acompanhado por um profissional de atividade física. Esse profissional nós temos, baseado nos decretos anteriores, inclusive a liberação de atividade desses profissionais, não necessariamente dentro do ambiente de academia. Nós podemos trabalhar com a questão de videoaulas, nós podemos passar através do atendimento domiciliar. Nós temos outras alternativas que esses profissionais podem buscar para que eles possam acompanhar os seus alunos, para que seus alunos possam realizar as suas atividades físicas, mas nesse momento a leitura do governo do estado é que os ambientes de academia, de clubes, ele está suspenso, até para que nós não tenhamos mais um atrativo de saída de residência para que as pessoas possam frequentar esses ambientes onde nós temos novamente, né, como bem colocado pelo governador, esta dificuldade de controle do ambiente em espaços onde eu tenho o acúmulo de pessoas, motivo pelo qual algumas dessas reuniões elas foram proibidas dentro do estado catarinense durante a vigência dos decretos que foram promulgados e que estão sendo publicados pelo governo do estado. Dalton Frank, do portal Tô no Evento de Concórdia. Ele pede uma avaliação sobre se a população em geral já está aderindo à máscara como algo rotineiro em suas vidas. Percebe-se que nós temos uma parcela da comunidade que vem utilizando as máscaras, uma outra parcela significativa ainda não tivemos adesão, e foi bem colocado aqui pelo colega doutor Eduardo. Isso é um hábito que é bom, que é saudável, que é adequado para que eu possa me proteger e para que eu possa proteger o outro. Quando nós estabelecemos esse tipo de conduta, nós não estamos de forma alguma dizendo que as pessoas não irão se contagiar. Nós não estamos dizendo de forma alguma que todo o processo de contágio possível foi eliminado. Nós estamos criando barreiras momentâneas, barreiras que possam impedir esta circulação desenfreada do vírus pelo ambiente, e sempre lembrando que a estratégia do governo do estado sempre foi e vai ser de que as pessoas saiam de casa somente para o estritamente necessário. Nós não estamos incentivando para que as pessoas saiam de casa apenas usando uma máscara e que isso vai ser um salvo-conduto com relação ao não contágio nos ambientes onde elas estejam. Rafael, da Rádio Mais Alegria, pergunta se há alguma regulamentação nos elevadores dos prédios públicos e privados, pois muitos andam com muitas pessoas dentro. Se há alguma regulamentação nesse sentido. A recomendação é que nesses ambientes onde eu tenho circulação de público, especialmente nos condomínios, que seja disposto, né, a questão de álcool gel nos ambientes e, obviamente, que a questão de limpeza seja mais frequente para que nós tenhamos aí a possibilidade de contágio por contato diretamente com essas superfícies diminuída. Perfeito. Diego Cigales, repórter da agência Rádio Web. Como o governo de Santa Catarina interpreta as recomendações da OMS para diminuir o isolamento? O Estado tem condições e previsão para fazer isso?
Essa questão da Organização Mundial da Saúde, nós temos aí quase que diariamente algumas recomendações que são apresentadas pela Organização Mundial da Saúde, cada qual dentro do seu território faz análise da aplicabilidade destas recomendações. Alguns acabam adotando algumas medidas de restrição direcionadas para alguns ambientes, outros para outros ambientes, mas obviamente que ela sempre faz parte do nosso escopo de análise, para que nós possamos aí trabalhar dentro da boa técnica, para que nós possamos, como o governador já vem repetindo ao longo das últimas coletivas, para que nós possamos aprender a conviver num ambiente onde nós temos a circulação viral e também, obviamente, para que nós possamos aí termos todos os alertas necessários para, em caso de necessidade de algumas intervenções realmente de restrição, que nós possamos pautá-las também dentro da boa técnica, que é o que a Organização Mundial da Saúde sempre nos apresenta. Patrícia Gomes, da Rede de Notícias Acaerte. Com a flexibilização iniciada a partir de hoje, em quanto tempo o governo espera poder contabilizar se houve aumento dos casos no Estado por conta do maior convívio social? Bom, na verdade, o governo ele não trabalha com a possibilidade de estar analisando o que aconteceu com o retorno de atividades. O que nós fazemos é diariamente analisar esses resultados. Nós temos alguns monitoramentos que são realizados, especialmente pela própria Polícia Militar do Estado, onde nós fazemos o acompanhamento dessa circulação de pessoas. Temos uma outra possibilidade que também é acompanhar através da coleta de exames que são realizados dentro do território. Não estamos fazendo testagem em massa, nós fazemos através das unidades hospitalares, de pronto atendimento e das unidades sentinela. Isso vai nos dando um direcionamento de como está o comportamento deste vírus dentro do território e, obviamente, que isso faz com que nós tenhamos aí embasamento para analisar as condutas futuras que possam ser adotadas dentro do território catarinense. Pergunta da redação da NSC com relação ao primeiro dia de funcionamento do comércio no Estado, se há dados de fechamentos de estabelecimentos. Com relação nós temos sempre no final do dia um balanço com a Polícia Militar, nós não recebemos esse balanço ainda, mas obviamente que a ideia do governo do Estado não é trabalhar com fechamento de estabelecimentos, a ideia é que nós tenhamos aí todos eles adequados dentro do regramento que foi estabelecido através das portarias publicadas e destacamos, a partir do momento, e aí novamente nós concitamos a população, a partir do momento que eu entro num determinado ambiente, que deve explicitar quais são os regramentos que ele deve adotar para com o atendimento da sua clientela, que deve disponibilizar algumas estruturas, como álcool gel, todos devem estar utilizando máscara. Se nós percebemos que este ambiente ele não está dentro das normativas, é de muito bom tom que as pessoas saiam deste ambiente, obviamente, e deixem de frequentá-lo e possam informar as autoridades fiscalizatórias para que a gente possa fazer as intervenções necessárias. E também destacar novamente que não é porque eu tenho uma estrutura aberta, uma estrutura disponível, que eu preciso frequentá-lo. Eu vou frequentá-lo no momento em que eu realmente precise ir até aquele local de uma forma rápida, faço o que eu tenho que fazer e retorno para o meu local de convívio, que seria o mais seguro, a minha casa. A questão, Júlia, ainda nesse tema, obviamente, como o secretário complementou aí muito bem ao final, que ter um espaço aberto não significa que eu tenho que frequentá-lo. E, naturalmente, as pessoas já estão se precavendo um pouco mais para não sair de casa. A gente percebe que algumas atividades, inclusive industriais, que estão abertas desde o início da pandemia, desde quando estabelecemos as novas regras aqui para Santa Catarina, elas não tiveram uma evolução em termos de produção, algumas delas, porque o mercado mundial está retraído, algumas situações de crise que hoje se refletem no nosso estado aqui não dizem respeito à economia local e estadual, não se consegue mais produzir, não se tem mais para quem vender para outros estados, para outros países, então isso vai além do que o governo local possa escolher. Na verdade, nós estamos sendo vítimas todos de uma grande recessão mundial que deve acontecer, uma retração, né, da economia, por conta exatamente da insegurança de investimentos, do futuro. Nós não sabemos o que acontece em cada país. Hoje, o centro da pandemia é os Estados Unidos, né, mas a gente não sabe qual será o próximo país que será o centro da pandemia, se é aqui na América Latina. Nós não sabemos que reflexo isso vai ter, por quanto tempo essas fronteiras vão permanecerem fechadas, a dificuldade logística que nós vamos ter, de venda, de pedidos, enfim, quais são as prioridades das pessoas, do público consumidor. Então, tem uma série de perguntas que não têm efetivamente respostas nos dias de hoje e nós temos que aprender
a nos contentar com a prática do dia a dia, com a boa prática do dia a dia. O que é que eu preciso fazer hoje para me manter vivo? O que é que eu preciso fazer hoje para me manter seguro, para proteger as pessoas que eu quero que estejam protegidas? Então, o governo vai trabalhando nesse sentido, liberando algumas áreas, medindo, verificando, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma estatística que não falha. Nós temos subnotificação de casos confirmados, é verdade. Há pesquisas que nos indicam que é possível que nós tenhamos mais de 2.000 casos por dia de novas infecções. Inclusive aqui em Santa Catarina, restrito ao estado de Santa Catarina. Eu não posso confirmar essas pesquisas, porque eu não sei em que base elas se fundam, mas existe um resultado muito certo, muito preciso, que é o número de óbitos. Esses não falham. Quando as pessoas vêm a falecer com alguma complicação de vias aéreas, com alguma complicação do trato respiratório, necessariamente elas são pesquisadas, né, são testadas, e todas aquelas que positivam para a Covid-19 vão para a nossa estatística. E numa leitura reversa, a gente pode acreditar que, de fato, os números que nós temos hoje em termos de óbitos refletem, numa escala contrária, aproximadamente o que a gente tem em termos de população contagiada, não dos casos confirmados, mas de um grande público contagiado. Isso vai evoluir, o número de mortes vai aumentar, e a gente vai começar a ter cada vez mais uma base do que, de fato, a gente tem no dia a dia de pessoas se contaminando. O que a gente precisa fazer, e no nosso entendimento é esse, é fazer essa curva achatada e também preparar o nosso organismo para enfrentar esse desafio que é conviver com o vírus. Seriam essas as perguntas de hoje. Encaminho aos senhores para as considerações finais. Eduardo, se quiser fazer algum relato final, alguma dica, algum conselho, enfim, fica à vontade. Ok. Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer parte dessa mesa e estar podendo compartilhar com quem está assistindo algumas informações de ordem técnica, mas também muito importantes de ordem prática, né? Então, a orientação principal é ficar em casa. A segunda, mantenha as mãos limpas, lave as mãos várias vezes ao dia. Água e sabão resolvem praticamente 100% de todas as situações dessa natureza. E, na impossibilidade de lavar a mão com água e sabão, use álcool gel. Cuidem-se para poder cuidar de quem estejam perto de nós. Bom, hoje nós recebemos algumas demandas e, para deixar claro, esclarecer a todos os serviços, especialmente aos profissionais de saúde. Os regramentos que foram estabelecidos através do governo do Estado pelas portarias publicadas, dentre os quais aquele que exige que todas as atividades que estão em funcionamento, os profissionais devem estar utilizando durante todo o seu turno de serviço máscaras de tecido, obviamente que eles não se aplicam aos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, nós temos um regramento específico, especialmente com relação às máscaras que nós utilizamos, especialmente aos setores aos quais nós estamos. Então, nós temos alguns ambientes, por exemplo, dentro da unidade hospitalar, que nós temos a necessidade de uso, por exemplo, de uma máscara N95, e os profissionais de saúde sabem do que eu estou falando. Em outros ambientes, nós temos a necessidade de uso de máscaras cirúrgicas. Em outros ambientes, quiçá, não temos necessidade de estarmos utilizando de forma constante máscaras. Obviamente que esse regramento ele faz parte do escopo da unidade hospitalar, da unidade de saúde, e nós não, quando nós fizemos a portaria, ela não estava direcionada aos profissionais de saúde, porque nós, enquanto profissionais, temos todo um regramento específico com relação ao uso de máscaras. Então, só para reforçar, o direcionamento das portarias é para o público em geral, à exceção dos profissionais de saúde. E, novamente, destacar, para todos que nos assistem, que o governo do Estado de Santa Catarina está procurando se estruturar da melhor forma possível. Estamos adquirindo alguns testes rápidos, estamos providenciando a aquisição de equipamentos, estamos buscando, seja na rede de filantropia, seja na rede privada, novos leitos. E, obviamente, que também estamos sendo impactados, isso tem que ficar muito claro para a população que nos assiste, por toda esta demanda mundial, por busca de equipamentos, de insumos, de EPIs, que fazem com que nós tenhamos algumas dificuldades de aquisição, mas que nós estamos, de forma muito ágil, tentando sobrepor todos esses obstáculos para que nós não tenhamos nenhum tipo de dificuldade de entrega, especialmente dos equipamentos de proteção individual para aqueles profissionais que estão na ponta fazendo atendimento da comunidade. Obrigado a todos e uma boa noite. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a solidariedade do povo catarinense com as doações que a Defesa Civil está recebendo.
A Defesa Civil está recebendo as necessidades das estruturas de saúde, segurança pública, Defesa Civil, assistência social, e fazendo um link com os possíveis fornecedores, então, o link entre os doadores e os fornecedores. E essa semana nós recebemos doações de alimentos, hoje 10 toneladas de frangos, equipamentos de proteção individual que estão indo para as equipes que estão trabalhando, e agora essa doação de alimentos vai para a Secretaria de Estado de Assistência Social para repassar para as populações que estão tendo essa necessidade. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer a audiência de todos, agradecer a imprensa que tem notificado, né, e transmitido, enfim, repercutido todas as informações que nós entregamos aqui através dessas coletivas diárias. Agradecer às rádios, a Caerte, a Adjore, os jornais do interior, enfim, os canais de TV, de rádio aqui de Santa Catarina, web, as redes sociais, aqueles que curtem, compartilham, chamam os amigos para assistirem. As redes de governo são Facebook e Instagram, @GovernoSC, e o YouTube Governo de Santa Catarina. E nós temos um site para informações diversas sobre Covid-19, que é o coronavírus.sc.gov.br. Nós temos ali, inclusive, essa cartilha, né, de práticas, de boas práticas de convívio responsável com o vírus, ali mostrando o que você deve fazer. Você baixa ela, você pode compartilhar, enfim, é uma cartilha em PDF, vai estar à disposição. Tem videoaulas até para profissionais de saúde, enfim, uma série de informações que nós atualizamos ali com boletins diários para todos aqueles. Autoexame, nós temos a possibilidade de você fazer um autoexame online, nesse site coronavírus.sc.gov.br. Temos um assistente virtual que vai atender você também de forma meio que automatizada, para que você vá tirando as suas dúvidas quando você acessa essa página do coronavírus.sc.gov.br. Quero agradecer, então, a sua audiência, agradecer a todos aqueles que estão doando, de fato, seu tempo e doando também bens para nos ajudar. Eu tenho certeza que o cidadão é a pessoa mais importante hoje no apoio às ações do Estado. Sem o seu apoio, sem a sua consciência, sem a sua responsabilidade, sem o seu convívio responsável, de nada adianta o governo lançar essas ações, melhorar as suas UTIs, aumentar o número de leitos de UTI, se a gente não tiver a participação social efetiva nesse momento de dificuldade, nesse momento que não é um momento alegre, é um momento muito triste da humanidade, mas que, ao mesmo tempo, vai nos ensinar uma forma diferente de viver e vai nos trazer novos valores no dia a dia, novos valores de vida para cada um de nós. Muito obrigado, boa noite a todos.